Bom dia para vocês, aqui já é boa tarde, um dia ensolarado, muito agradável, e é uma alegria para o meu coração estar aqui com vocês. É sempre bom a gente se reunir com objetivos superiores, que são objetivos que todos nós, os seres humanos na Terra, deveríamos estar despertos para eles. Mas nós estamos num mundo de expiações e provas ainda, um mundo que a espiritualidade não alcançou a maioria das pessoas, ao contrário, ainda tem muita gente, muitos irmãos nossos, que sequer sabem que são espíritos imortais. Então, à medida que nós formos evoluindo, a gente vai ampliando esse número de pessoas que vão compreendendo que a vida ela é multifacetada em centenas, milhares até de reencarnações, onde, como espíritos imortais, todos nós vamos aprendendo, progredindo, experienciando, aprendendo com os resultados das nossas experiências e crescendo. Porque a lei de evolução é uma lei inexorável, que empurra todos nós para frente. Então é muito bom a gente estar reunido com esse propósito de buscar conhecimento espiritual. E eu queria hoje trazer para vocês, para a gente fazer uma análise junto, de um texto que está num livro muito importante chamado Médiuns e Mediunidades, escrito por Viana de Carvalho, que foi um espírita brasileiro, que trabalhou bastante pela divulgação da doutrina espírita, era um homem muito estudioso, e ele volta para o mundo espiritual e no mundo espiritual continua trabalhando pela doutrina. E escreveu esse livro através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, que também já voltou para o mundo espiritual, cumprindo o que todos nós estamos fazendo aqui, né? Seguindo o ciclo dos processos da vida. E nesse livro, Médiuns e Mediunidades, Viana de Carvalho traz uma série de informações muito importantes para todos nós que desejamos conhecer mais de perto, através dos recursos da comunicação mediúnica, não só a nós mesmos, também o mundo espiritual. Nós sabemos que a invenção do microscópio permitiu a gente descobrir o mundo das células, que para nós era completamente desconhecido, porque a gente não tinha a percepção da vida minúscula das células. Então, o microscópio revelou um aspecto do mundo que a gente não conhecia. Quando Galileu aprimorou a luneta e pôde olhar para a Lua e também para Júpiter e ver os 4 satélites de Júpiter girando em torno daquele planeta, ele também abriu, né, um caminho importante, que foi a capacidade da gente fazer uma observação mais cuidadosa e minuciosa do mundo astronômico. E hoje a gente, com os grandes telescópios, a gente pode ver galáxias que têm mais de 13 bilhões de anos. Então é curioso que a gente descortina hoje, com esses instrumentos, 2 mundos que a gente não tinha conhecimento direito. O mundo celular e o mundo macroscópico da astronomia. Então, para a gente
conhecer o mundo espiritual, a gente precisa de um instrumento para fazer isso. E esse instrumento é o médium. A mediunidade é o fenômeno que permite a gente conhecer o mundo espiritual, investigar o mundo espiritual, ter uma relação mais direta no estado de vigília nosso com o mundo espiritual. Porque nós temos, todos nós, contato com o mundo espiritual quando dormimos. Mas, por causa da dificuldade emocional que a gente tem de administrar a vivência entre dois mundos, a gente, ao acordar, não lembra direito da experiência espiritual que a gente teve enquanto no sono físico. A gente lembra muito mal, muitas vezes de maneira confusa, porque somente as emoções mais fortes que nos impressionam o sentido a gente consegue trazer para a memória física quando a gente acorda. Então fica ideias truncadas que parecem não fazer muito sentido. Então, a mediunidade que permite a gente conversar com os espíritos, entrar em contato com eles enquanto a gente está no estado de vigília no corpo físico, vai abrindo para nós uma realidade diferente. Foi assim que Allan Kardec, estudando os fenômenos mediúnicos, a comunicação que os espíritos dispararam na época dele para abrir esse conhecimento da realidade espiritual, pôde, conversando, investigando e acumulando informações de diversos grupos mediúnicos através de diferentes médiuns, diferentes espíritos, desenvolver, juntar um conhecimento da realidade espiritual bastante grande e poder, com isso, escrever as 5 obras que garante para nós as bases do conhecimento da realidade espiritual, chamando esse conjunto de conhecimento de doutrina espírita. São, então, os livros dos espíritos que representam esse primeiro contato, né, de vários anos de investigação, onde Kardec, através de perguntas e respostas, vai sondando o que é o mundo espiritual. Quais são as leis que regulam a vida no mundo espiritual, como os espíritos podem entrar em contato conosco, qual a influência que eles podem ter na nossa vida e assim por diante. Depois, então, ele escreve um outro livro, que é o livro dos médiuns, mostrando o desenvolvimento dessa experienciação com o mundo espiritual através de recursos mais rústicos até compreender que o próprio ser humano pode ser um instrumento direto da comunicação com o mundo espiritual, né? Explicando então o fenômeno da mediunidade, os tipos de mediunidade, as possibilidades que a gente tem de desenvolver esses recursos, os perigos, as importâncias de comportamento moral do médium com relação à conduta diante dessa experienciação, a fim de que a gente então pudesse ter um guia bastante sólido que nos permitisse, por nossa própria conta, também fazer esses experimentos e aprender com segurança. Assim, Kardec, com esses 2 livros, lança essas bases desses conhecimentos e depois, com a consequência dessa interação, ele pôde mostrar que essa relação com o mundo espiritual tem um objetivo grandioso, que é o de facilitar
a moralização do ser humano. E ele, então, compreende, conhece, através da interação com os espíritos superiores, que essa moralidade já está basada para nós há muito tempo nos ensinamentos de Jesus. E ele, então, escreve o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele extrai, não de todos os evangelistas, as informações, mas da parte moral que os evangelistas trouxeram para nós, dos ensinamentos de Jesus, principalmente do Sermão do Monte, que são objetos de vários capítulos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente pudesse compreender o significado maior de saber que, além de sermos espíritos, temos uma trajetória evolutiva através dos mecanismos da reencarnação e da lei de causa e efeito, mas o caminho rápido e fácil para fazer isso é seguir os ensinamentos de Jesus, porque ele, como espírito superior, espírito angelical, já fez essa trajetória há muitos milhares, milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, a gente poderia dizer, porque ele acompanha o desenvolvimento da Terra desde a sua formação, e a Terra já tem 4,6 bilhões de anos. Portanto, esse espírito anterior, que desenvolveu em outros sistemas planetários, pôde, não é, estando conosco, nos ensinar o caminho mais fácil, mais adequado, mais rápido para essa plenitude espiritual que todos nós estamos destinados. E para mostrar a importância disso, ele escreve depois o livro Céu e Inferno, para que a gente pudesse compreender quais são as consequências de nossos atos na vida material quando a gente volta para a vida espiritual. Então, o livro Céu e Inferno apresenta, além de toda a análise das teorias diversas do futuro espiritual nosso, com as diferentes religiões, ele nos traz exemplos sólidos, entrevistando espíritos diversos, em diferentes categorias, ou seja, aqueles que foram homens na Terra, em diferentes posições evolutivas na vida social, e quais as consequências daquilo que eles fizeram na Terra quando voltaram para o mundo espiritual, como eles passaram pelo fenômeno da morte e como eles se encontravam, então, em função disso, no mundo espiritual. Então, o Céu e o Inferno traz lições preciosas, como depoimentos de vários espíritos, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos viciados, espíritos atormentados, assim por diante, suicidas, para que a gente pudesse ter uma visão do mundo espiritual após a morte, usando todos os recursos da mediunidade. E, finalmente, ele escreve a Gênese para mostrar para nós, não é, essa ideia de conjunto da criação divina, como a gente vê na primeira parte do Livro dos Espíritos, mas ele estende a Gênese para também a análise das predições, das explicações dos fenômenos de cura e de ajuda que Jesus fez e das predições que existem para a evolução do nosso planeta. Tudo isso foi conquistado com o recurso da mediunidade. Então, a mediunidade tem um papel muito importante no conhecimento da realidade espiritual. Então, aqui eu queria trazer do Viana de Carvalho essa página que fala sobre o objetivo da mediunidade. Eu vou pedir licença a vocês para ler, para a gente ir comentando.
Ele começa dizendo o seguinte: qual ocorre com qualquer faculdade orgânica ou intelecto-moral, a mediunidade desvestida de mitos e tabus exige cuidados especiais e competente educação. Possivelmente requer maior soma de zelos e atenções por proceder do espírito, portadora de recursos especiais e cuja finalidade elevada impõe providências específicas. Possuidora de um campo de ação muito vasto, expande-se na razão direta em que é exercitada com disciplina, com-se a pequena e desaparece quando deixada ao abandono, podendo não raro transformar-se em veículo de perturbação e prejuízo. Instrumento programado para o serviço do amor e do esclarecimento da criatura humana e, pois, consequentemente, da humanidade, faculta o intercâmbio com seres espirituais que comprovam a sua sobrevivência à morte, fazendo-se identificar, sem margem de dúvidas, propiciando uma revolução ético-comportamental relevante e demonstrando a legitimidade de todas as crenças religiosas no que tange ao futuro espiritual das criaturas. Basicamente porque, a rigor, as religiões deveriam nos mostrar o caminho da evolução espiritual. Por essa mesma razão, a fim de que possa atingir os objetivos nobres para os quais existe, merece e necessita de atenções contínuas, desde a conduta moral do homem que a possui, como dos recursos que lhe devem ser aplicados no que diz respeito ao estudo de seu mecanismo, tanto quanto de sua educação e flexibilidade. Certamente, pode apresentar-se espontânea e generalizada em pessoas boas e más, cultas ou ignorantes, por ser também de natureza orgânica. Todavia, para tornar-se digna de crédito e respeito, faz-se credora de compreensível educação, graças à qual se desdobram as possibilidades que dormem inatas, aguardando ensejo para manifestarem-se. Aqui ele está dizendo que há um componente de natureza orgânica no fenômeno da mediunidade. Nós vamos explicar isso com umas palavras simples, para a gente ficar com muita clareza de entendimento nisso. Como é que dois espíritos no mundo espiritual se comunicam se eles não têm os recursos da materialidade corporal que nós temos? Porque nós nos comunicamos através da visão e da voz, da capacidade de falar e de ouvir. Eu estou falando, vocês estão ouvindo. O que eu falo, né, se falo com clareza, é compreensível para vocês, vocês me entendem. Mas eu preciso, para fazer isso, de usar do meu pulmão, do ar que eu expilo pelo meu pulmão, que passa através de uma aparelhagem especial da minha glote, faz vibrar o som, eu modulo ele com as palavras, que para nós é um código que faz sentido, porque a gente tem um decodificador que é o nosso entendimento espiritual, um entendimento perceptivo, não é? Porque quando eu falo, eu crio uma onda de som,
mesmo transformada pelos recursos elétricos que eu estou usando agora, pelo microfone, que transforma isso num sinal elétrico, cria uma onda eletromagnética, joga para o espaço, a antena de vocês aí pega, e esse sinal elétrico é amplificado e depois jogado num alto-falante que transforma o movimento elétrico de um ímã que está ligado ao alto-falante, faz vibrar o alto-falante e cria uma onda de som de volta para vocês. Entra no ouvido de vocês, faz a membrana do tímpano vibrar e por um processo orgânico todo sofisticado que o corpo físico desenvolveu ao longo de tantos milhões de anos, a gente transforma isso num sinal elétrico nervoso que vai para o nosso cérebro. E a nossa consciência transforma isso em palavras, em ideias e entendimento. Mas um espírito não tem corpo de carne e osso. Pode viver em qualquer parte do mundo cósmico. Portanto, não precisa ter ar. Como é que ele vai ouvir outro espírito? Não é? Então, a gente sabe que um espírito, pela doutrina espírita, que ele tem uma corporificação feita de uma matéria sutil que a ciência ainda não pôde perceber com a sua instrumentalidade, e com os nossos sentidos a gente também não percebe, os sentidos físicos, mas ele tem uma corporificação espiritual que a gente chama de corpo espiritual ou perispírito, seguindo a linguagem da doutrina espírita. Esse corpo espiritual é vibrátil. Quando o espírito pensa, ele faz esse corpo vibrar. E esse corpo, então, emite ondas que se propagam no fluido universal, e outro espírito em sintonia pode captar essas vibrações e interpretá-las do mesmo jeito que nós interpretamos, como som. Porque a interpretação de som não é do cérebro, é do espírito. Do mesmo jeito que a interpretação da visão, da luz, é do cérebro, não é do cérebro. O cérebro é a máquina que permite o espírito percebê-lo, mas é a consciência que percebe, e a consciência é do ser espiritual. A mediunidade é orgânica, porque quando nós estamos encarnados, nós continuamos com esse corpo perispiritual. E se a gente emancipa parcialmente da ligação com o corpo físico, a gente pode entrar em sintonia com os espíritos, através desse corpo espiritual, e perceber o mundo espiritual. A mediunidade se dá por esse mecanismo de perispírito a perispírito. Só que o encarnado transforma do perispírito dele para as percepções corporais. E pode falar, e pode ver, e pode escrever, e pode utilizar um recurso material para materializar essa comunicação. Então, ela é orgânica porque o indivíduo tem que ter essa aptidão de se separar consciencialmente, parcialmente, no estado de semitranse, do corpo físico para entrar em comunicação com o mundo espiritual. Então, quem já aprendeu a fazer isso, né, de afrouxar as ligações do espírito com o corpo físico, ele pode se prestar o recurso da mediunidade. Por isso todos nós temos mediunidade, mas a gente não tem ela desenvolvida, porque a gente precisa aprender a fazer isso. Esse aprendizado pode levar algum tempo. Então ela tem uma natureza orgânica por isso. A mediunidade é um compromisso grave para o indivíduo que responderá à consciência pelo uso que lhe conferir,
como sucede com as faculdades morais que o credenciam à felicidade ou à desdita, como decorrência da aplicação dos seus valores. A gente pode entender isso fácil. Se eu tenho inteligência e uso a inteligência para criar coisas que fazem outras pessoas sofrerem, eu sou responsável pela faculdade da minha inteligência mal utilizada. Então a mediunidade entra nesse contexto também. Despida de atavios e de crendices, a faculdade mediúnica propicia imensa área de serviço iluminativo, conclamando pessoas sérias e interessadas à conscientização dos objetivos da vida. A proliferação dos médiuns e a multiplicação de células dedicadas ao exercício das faculdades mediúnicas tem tornado comuns a aceitação da faculdade e uma certa faixa de simpatia, ora que a envolve, permitindo, por outro lado, que a vacuidade e a vulgarização trabalhem em prejuízo dos fins e meios de aplicação de que se reveste. Então, o fato delas ter se tornado comum também desperta nas pessoas o interesse de usá-la de qualquer maneira, sem a responsabilidade e a disciplina necessária para dar a essa faculdade uma boa finalidade. Ok? É como se a gente usasse o microscópio para manipular células e transformá-las em células perigosas para a vida humana. Do mesmo jeito que a gente pode usar o microscópio para utilizar do conhecimento da célula para o benefício do ser humano. Então a culpa não é do microscópio, que é um instrumento, a culpa não é da mediunidade, sim do médium que usa a mediunidade de maneira inadequada. Lentamente, a modéstia e a humildade, a descrição e a simplicidade dos médiuns, o recolhimento e o trabalho incessante vão cedendo lugar ao estrelismo, porque tem muitos médicos que gostam de ser estrelas, está em evidência. Então, cedendo lugar ao estrelismo e às disputas estéreis por promoção de nomes pessoais e de entidades, num campeonato de insensatez lamentável sob todos os aspectos considerados. Então, do mesmo jeito que a gente pode utilizar da nossa inteligência para ganhar vantagens, não é? E arrogantemente prejudicar outras pessoas, a gente também pode utilizar a mediunidade para a nossa vaidade, a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e prejudicar aos outros e a si próprio. Porque todo arrogante, no final, prejudica a si mesmo. A pressa pela divulgação pessoal, em detrimento do zelo pelo conteúdo das mensagens, vem transformando núcleos de atividade mediúnica em palcos de exibição, em veículos para atendimento de interesses escusos, de simonia, de frivolidade. Aqui eu queria chamar um pouquinho a atenção para essa palavra simonia. A palavra simonia vem de Simão o Mago, que foi, na época de Jesus, um médium
que queria se apropriar dos recursos da comunicação com os espíritos, como via Pedro fazendo, para os seus interesses particulares. Ele é chamado Simão o Mago, conhecido pela narrativa evangélica como Simão o Mago. Então, da palavra Simão veio simonismo, que é exatamente o significado de comercialização com a realidade espiritual em favor do interesse imediatista, das vantagens materiais que a pessoa acha que vai usufruir. Ok? Então, há muitos médiums, não é, que escrevem livros e ganham dinheiro com livros, que dão consultas pagas, que utilizam da mediunidade para um comércio de interesse pessoal. Então, isso é a prática de simonia, de frivolidade, de comercialização, mesmo que não envolva dinheiro, mas envolva posicionamento de vantagens dos recursos da mediunidade. Os espíritos nobres não se submetem aos caprichos dos médiuns e das pessoas frívolas, interessadas nos jogos vazios do personalismo perturbador, cedendo, então, lugar aos espíritos vulgares e irresponsáveis, quais os próprios medianeiros, quais os próprios médios, realizando fenômeno de sintonia que os candidatam a obsessões sutis, a princípio, a caminho de lamentáveis processos irreversíveis e dolorosos, que pode culminar com processos obsessivos graves. Nenhum médium é, em consequência, perfeito e irretocável, isento da influenciação dos maus espíritos, como dos perturbadores que povoam a erraticidade, o mundo espiritual, e lhes constitui provas ao orgulho e à vaidade, demonstrando a fragilidade humana que é inerente à qualidade do ser falível em processo de evolução na Terra. Então, o exercício consciente e cuidadoso, enobrecido e dirigido para o bem, proporciona ao médium os tesouros da alegria interior que decorrem da convivência salutar com seus guias espirituais interessados no seu progresso e na sua realização como espírito imortal. Da mesma forma, experimenta crescer o círculo da atividade, além das fronteiras físicas, pelo fato de os espíritos que com ele se comunicam envolverem-se em carinhosa proteção, aumentando o número de entidades que lhe tornam simpáticas e agradecidas pelo ministério desenvolvido. Isto é, a gente pode e deve utilizar a mediunidade a serviço do bem e, com isso, conquistar amigos do mundo espiritual, que vão nos receber quando a gente desencarnar. Cada espírito que a gente atende numa reunião mediúnica e que a gente dialoga, conversa, muitas vezes até esclarecendo e ajudando o próprio espírito, quando ele compreende isso, ele fica feliz de ter encontrado alguém que o ajudou e passa a considerar essa pessoa como amigo. E é muito bom a gente encontrar amigos à nossa espera quando a gente faz uma viagem, chega no aeroporto, tem lá aquele bando de amigos esperando a gente. Isso vai acontecer quando a gente aportar nas realidades espirituais. Então, vale a pena a gente entender que a mediunidade,
ao serviço do bem, cria para nós uma relação de simpatia e amizade com os espíritos bondosos, os espíritos que se aproximam da gente, se beneficiam da mediunidade, muitas vezes por esclarecimentos, que há muitas reuniões mediúnicas que a gente se coloca como auxiliares dos espíritos superiores para esclarecer espíritos ainda em confusão. E quando eles saem da confusão, se tornam nossos amigos. A educação das forças mediúnicas é de demorado curso. Isso aqui é importante. A educação das forças mediúnicas é de demorado curso. Porquanto, à medida que a sensibilidade se apura, mais se amplia a capacidade de registro e de percepção extrafísica. Então, a mediunidade, a educação da mediunidade é exatamente parceira da educação do próprio indivíduo. Como a gente é espírita em evolução, vai durar para sempre. Tá certo? Nós vamos ainda passar milhares de anos nesse processo. Nós já tivemos milhares de anos até chegar aqui. Se a gente pensar que há 10, 12 mil anos atrás, a gente estava saindo da vida de nômade para começar a fazer os primeiros núcleos de cidades rudimentares, para criar a nossa civilização, 10, 12 mil anos a gente gastou para construir esse mundo moderno que a gente vive hoje. Não é certo? Mas a gente ainda tem que vencer longos caminhos no nosso processo evolutivo. Então a gente tem que aprender a desenvolver as nossas faculdades daqui para frente com relação à espiritualidade. Porque até agora a gente desenvolveu muito mais a intelectualidade do que os valores espirituais. Nós estamos vivendo uma época da humanidade onde a espiritualidade é a tônica importante que está nascendo em todos os núcleos de atividades, nos hospitais, nas universidades, nas fábricas, nos trabalhos coletivos, onde as pessoas têm que atender o lado espiritual do homem, senão ele fica deprimido e não funciona mais direito. Então, nós estamos acordando para a espiritualidade na nossa fase da vida. Então, nós temos muito que aprender. O médium, desse modo, responsável no desdobramento das atividades a que se dedica, no setor em que se especializa, vai se despojando dos grilhões terrenos e projetando-se na direção da vida imortal, superando os limites orgânicos e vendo crescer os horizontes iluminados do mundo maior que o fascina e enternece. Nós estamos fazendo isso com a astronomia hoje, por causa dos nossos telescópios fantásticos em órbita, com máquinas sensitivas à luz, não é? Percebendo realidades do nosso universo que a gente não tinha antes. A gente tem que fazer isso com o lado espiritual da vida, e a mediunidade é o recurso para isso. A mediunidade, portanto, em breve, na Terra, facultará aos homens de visão segura, aos homens a visão segura da sua imortalidade, proporcionando-lhe encarar a morte, o seu destino, com naturalidade e paz. Oxalá próximos estejam esses dias e saibamos, espíritos e homens, utilizar-nos corretamente da divina concessão, mediante cujo uso nos tornaremos uma só família, que já o somos, embora aparentemente separados pela cortina vibratória do corpo físico.
É uma mensagem muito bonita, não é? Uma Uhum. mensagem cheia de frases importantes que chamam nossa atenção para essa realidade espiritual maior que a gente tem que incorporar na nossa conduta. Portanto, formar um grupo mediúnico é muito importante, mas é muito importante se nós entendermos o objetivo da mediunidade como uma porta de crescimento espiritual. Não de levar vantagens imediatistas da admiração das pessoas à nossa volta. Não é como se a gente fosse alguém mágico, especial, que tivesse dons acima dos outros e com isso tirar vantagem pessoal para isso. Ao contrário, se a gente for discreto, simples, humilde, buscar o trabalho, sabendo que os espíritos bondosos podem nos ajudar se nós estivermos sendo sérios, então aí vale a pena, porque nós cresceremos em valores morais. Então, o grande objetivo da mediunidade é a nossa própria educação espiritual. Então, vocês vejam que de mim mesmo não tem nada para dar, mas essa lição maravilhosa do Viana de Carvalho enriquece a nossa memória, enriquece o nosso entendimento e faz a gente se candidatar a esse tipo de atividade de maneira séria, digna, honrada, buscando valores superiores. Eu comecei a fazer essa atividade quando eu tinha um pouco mais de um ano de estudo da doutrina espírita. Eu comecei já a frequentar grupo mediúnico. Então, desde meus 19 anos de idade, eu estou com 81,5. Então, tenho uma vasta experiência, aparentemente, de grupos mediúnicos. Eu já participei de vários. Mas, olha, posso dizer para vocês, cada reunião, se a gente observa, a gente aprende novas coisas. É uma escola de vida. Nenhum de nós sai médium de repente. E a gente vai se surpreendendo com a mediunidade à medida que a gente também vai se dedicando a ela, porque a gente vai aprendendo a perceber com mais facilidade o mundo espiritual, porque a gente vai aprendendo a se ausentar sem perder o contato, ausentar do corpo físico, percebendo a realidade espiritual à nossa volta. Mas isso tem um preço, porque quando a gente percebe a realidade espiritual à nossa volta, a gente vê o lado sombrio e o lado de luz. E a gente tem que aprender a ver o lado sombrio com compaixão, com amor, com caridade e se juntar com o lado de luz para servir como instrumento de amor ao próximo. Porque a gente também aprende na doutrina espírita que fora da caridade, a caridade vale não só para o mundo físico como para o mundo espiritual, fora da caridade não há saída para nós para a perfeição, para a plenitude espiritual que um dia a gente vai adquirir. Se a gente persistir, porque Jesus também ensina isso para a gente, quem persistir até o fim, isto é, até a conquista, será salvo. Será salvo de quê? Dos próprios equívocos que a vida às vezes nos coloca em situações em que tem que fazer escolha e a gente não sabe, porque a gente está mal assistido também. Então, nossos amigos espirituais nos ajudam nas nossas escolhas, nos sugerindo ideias,
de forma sutil, porque a gente tem habilidade de perceber isso pela mediunidade, e aproveita os conselhos deles para errar menos. Então é isso que eu queria trazer para vocês e fico muito feliz de vocês estarem aí bonitinhos, sentadinhos me ouvindo. Mas falem também. É muito comum, às vezes, a gente ver pessoas chegando no centro com filhos que estão demonstrando mediunidade. Geralmente, assim, antes da puberdade, antes dos 12 anos, e as pessoas não sabem lidar com isso. E também tivemos casos de pessoas que chegam já numa idade de adolescente ou adulto jovem, também demonstrando uma mediunidade que vem à superfície, sem saber lidar com ela. A gente escutava no passado, os centros espíritas, que quando o adulto demonstrava mediunidade, ele precisava imediatamente trabalhar numa mesa mediúnica. O que você acha desses dois casos, que obviamente são distintos, e como é que a gente deveria ter como é que é o approach, como é que a gente lidar com isso aqui no centro? Entendi. Como é que é seu nome? Márcio. Márcio. É interessante a fase da vida que a gente está vivendo, porque há uma previsão profética, espiritual, de que quando chegasse o tempo, né, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os velhos sonharão, e os jovens profetizarão. Essa é uma fase que é de origem de um profeta, mas também reforçado pelo cristianismo, e que a gente hoje entende isso, porque nós amadurecemos o suficiente nessa evolução para poder ter um contato mais íntimo com o mundo espiritual. É o que a gente está vendo hoje. Começou e generalizou na época das irmãs Fox, aí nos Estados Unidos, na América, depois propagou pela Europa com as mesas girantes. Kardec entrou no jogo da história, porque tudo isso estava planejado pelo mundo espiritual, para que pudesse então estudar e criar recursos de educação mediúnica. Então, hoje nós temos. Então, quando crianças, pessoas mais jovens, começam a manifestar fenômenos de natureza mediúnica, o que a gente deve fazer é criar recursos de ensino, de educação, para que esses jovens possam, na companhia de pessoas mais experientes, praticar essa mediunidade de uma maneira adequada, para que não vire simplesmente uma brincadeira que pode trazer problemas graves de processos obsessivos. A gente não pode esquecer que o próprio Allan Kardec utilizou jovens, adolescentes no trabalho mediúnico. Os espíritos de verdade se comunicavam através de uma mocinha que não tinha nem 18 anos ainda. Tá certo? Então, o problema não é o problema da idade, é do acompanhamento que se deve fazer. Porque se a pessoa, não é, se o espírito encarnado, que está ainda na fase mais infantil, percebe o mundo espiritual, se ela tiver pais ou acompanhantes que conhecem o fenômeno e a ajudam nisso, ela vai superar isso. Certo? Então, é isso que é importante. A gente tem que criar recursos para envolver, ajudar as pessoas que têm esse recurso e ajudá-las no caminho certo. Não há problema de um jovem de 15, 16, 17 anos fazer parte de um grupo mediúnico sério, porque tem que ir orientando, ensinando
e, ao mesmo tempo, analisando junto com ele as comunicações, porque não é importante o espírito que comunica, mas é o conteúdo da comunicação que o espírito traz na sua comunicação. Se é um espírito menos evoluído, a gente tem que ajudá-lo. Se é um espírito mais evoluído, a gente analisa o que ele traz e vê o que é bom para a gente poder aproveitar. Certo? Não há nenhum problema. Antes da gente ter as facilidades da literatura espírita que a gente tem, que orienta a gente muito bem nisso, como um livro como esse que a gente acabou de ler, não é? Um trecho, a gente aprendia fazendo, experimentando, né? Se a gente tinha seriedade de atitudes, os espíritos bondosos nos ajudavam para que a gente não ficasse vítima daquilo, orientando com as próprias comunicações o aprendizado, porque foi assim que Kardec aprendeu. Mas agora a gente já tem escolaridade, não é? Nisso, porque a gente já tem recursos, já tem literatura suficiente, já tem pessoas com experiência, então a gente forma um grupo com a seriedade necessária e usa o recurso mediúnico para o bem comum. Obrigada, Tarsilo. Tem pergunta fácil? Senhor Tarsilo, então, qual literatura você recomendaria para esses adolescentes e os jovens adultos? Uma literatura que fosse mais a linguagem deles, mais fácil de entendimento e que os envolvesse mais. E a minha segunda pergunta é, você falou que nós deveríamos fornecer recursos, né, para esses jovens adultos e teenage, e adolescentes. Então, quais seriam, além de grupos mediúnicos no centro, quais seriam os outros recursos que você sugeriria, se isso já aconteceu em algum dos centros que você trabalhou nas mesas mediúnicas ou em reuniões mediúnicas, onde você tinha um envolvimento de jovens adultos e adolescentes? Então, primeiro, a gente deve aprender. Para aprender, então, a gente deve usar essa literatura. Então, vejam, eu vou passar para você uma resposta que talvez surpreenda vocês. Mas quando eu me tornei espírita, eu tinha 18 anos de idade. Eu era jovem. E era um jovem que não tinha muita cultura, porque apesar de eu estar na escola, fazendo os cursos normais, na minha casa, tanto meu pai quanto minha mãe não tinham hábito de ler, nem jornal eles compravam. Então eu lia gibi, revistinha em quadrinhos. O meu primeiro livro eu fui ler com 17 para 18 anos. O segundo livro que eu li eu tinha 18 anos e aí eu comecei, pela perturbação que eu me sentia, não é? A pegar alguns livros espíritas que tinha em casa e ler. O primeiro livro que eu li foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá certo? Então eu passei 5 a 6 meses lendo os livros espíritas que tinha na minha casa. Parece absurdo, mas o segundo livro que eu li foi Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz. Tem muita gente que acha muito difícil. Mas acontece que quando a gente desperta na gente recursos espirituais, como a mediunidade, isso significa que a gente não é novo como espírito no tema. Apesar do corpo ser jovem, não significa que o espírito, mesmo no corpo jovem, não vai entender. Então, comece pelas obras básicas. Estude junto para tentar explicar melhor. Não é? A participação de pessoas adultas simpáticas e respeitosas com os jovens é importante. Mas não dite regra para os jovens, porque não é assim que funciona. Entra no jogo deles, lugar comum. Se torne jovem com eles, só que um jovem mais sabido. Tá certo? E vai ajudando o aprendizado. Então, nós nos reuníamos
numa juventude espírita, onde tinha garotos de 14, 15, 13 anos, 17, 18, 22, 25, 28, e os mais experimentados ajudavam os menos experimentados. A gente tinha garoto de 14 anos que preparava uma lição do Evangelho, uma lição, né, do Livro dos Espíritos ou do Livro dos Médiuns, e trazia para o estudo no grupo. Era show de bola, porque ele tinha entendimento. A gente pensa que não tem, mas tem. Eles não entendem computador, aí fácil, aprende qualquer coisa aí. Estão mexendo nessa estrutura de desenvolvimento tecnológico muito melhor que nós, os adultos e mais velhos. Então, eles têm competência para aprender. O que falta é a dedicação. Muitas vezes o jovem não aguenta um estudo longo. Então aprende a fazer estudo na medida do tempo necessário para todo mundo ficar feliz. Mas use as obras sérias. Qualquer desses livros. Esse livro aqui é um livro que pode ser utilizado, Médiuns e Mediunidade. Mas o livro dos médiuns é um livro que não é difícil de leitura. Se a pessoa tem um mínimo de entendimento das palavras. É claro, se não tem, usa um dicionário. Qual é? Sempre a oportunidade de aprender mais. Tá certo? Ele não pode ter preguiça, ele não pode achar que tem uma receita rápida e fácil. Não é assim. A gente viu na lição que esse aprendizado é de longo curso. Portanto, não há problema de fazer isso com o pessoal mais jovem, nenhum problema. Eles são craque, aprendem numa rapidez. Sabe por quê? Porque quanto mais encarnação tem, mais esperto a gente é, porque está evoluindo. Né? E quem está nascendo hoje tem mais encarnação do que nós que estamos aqui já, porque é mais uma dele. Não é porque a gente ficar com receio de colocar os jovens à disposição dessa literatura da doutrina espírita básica, porque ela é boa, ela é capaz de nos esclarecer. Eu estudava o Livro dos Espíritos com 18 anos e fui aprendendo as lições. A gente fazia tertúlia entre os jovens, entre as juventudes, e eu estava sempre aprendendo e fazendo mais, junto com vários colegas meus. Então, eu não vejo que a gente tenha que criar uma cartilha facilitadora, porque esse negócio de cartilha facilitadora cria um caminho ilusório, achando que é tudo fácil. E não é. Ninguém forma engenharia pela cartilha fácil. Ninguém forma em física pela cartilha fácil. Ninguém se torna um médico pela cartilha fácil. Tá certo? Todos que tentam vão ser desastrosamente profissionais. Obrigada. Muito obrigada. Lá no fundo. Bom dia. Eu não sei se essa é uma pergunta muito longa para esse momento, mas eu gostaria de saber por que alguns médiuns desenvolvem a mediunidade olfativa e se essa mediunidade pode se manifestar através de um único cheiro ou de vários. Conseguiu ouvir, Tarsila? Pode repetir para mim? Ela está perguntando, qual é seu nome? Mariane. A Mariane está perguntando por que alguns médiuns desenvolvem uma mediunidade olfativa e pode ser só de um cheiro determinado ou de vários. Foi isso? Isso, obrigada. Olha, a mediunidade, a percepção do mundo espiritual vai ser traduzida fisiologicamente em vários processos diferentes dos nossos sentidos. A gente pode ouvir, a gente pode ver, a gente pode sentir na pele a presença dos espíritos. É muito comum a gente ter uns arrepios, não é?
a gente pode ouvir dentro da cabeça, ver imagens criadas na nossa cabeça e pode sentir cheiros. Os nossos sentidos são os mecanismos, as portas para a materialização da comunicação com o mundo espiritual. E todas elas têm um objetivo. Se a pessoa é capaz de sentir cheiro, ela também vai ser, em trabalho de desenvolvimento, de autoeducação, capaz de também manifestar essa mediunidade usando outros sentidos, para escrever, para ouvir, para falar, tá certo? E é normal, alguns espíritos gostam de se identificar na reunião por um perfume. O espírito de Sheila, que foi uma enfermeira na Alemanha, ela se comunica muito aqui no Brasil, em muitos grupos diferentes. Eu já assisti uma comunicação dela de forma linda. Ela sempre deixa um cheiro de éter na reunião. Muita gente sente. Agora, tem pessoas que sensibilizam e podem sentir. Então, se você sentir cheiro ruim, é possível que você esteja na presença de algum espírito sofredor, necessitado, que está exalando aquilo porque ele se acha daquele jeito. Certo? Então, quando sentir esse cheiro, peça aos espíritos bondosos, ore, faça prece, não é? Busque, se tiver numa reunião mediúnica, dizer, para que todos se preparem para ajudar esse espírito que está precisando de ajuda, porque o cheiro mal dele é um sinal apenas da necessidade maior que ele tem. Obrigada, Tassilo. E peço a Deus, nosso Pai Celestial, que está conosco sempre. Quando nós todos fomos criados com uma conexão com Deus. À medida que vamos evoluindo, vamos compreendendo isso e vamos retornando essa conexão, nós mesmos nos conectando com Deus. Então é a ida e a volta, o caminho fecha, o ciclo fecha. Deus fala conosco por todas as coisas da natureza, inclusive com os nossos semelhantes, nossos irmãos, e nós falamos com Deus na nossa intimidade. Peçamos a Ele que nos abençoe sempre, que nos dê força, coragem, bom ânimo, para que nós possamos vencer todos os desafios que a vida nos oferece como recursos de crescimento espiritual. Porque com essa confiança em Deus, tudo será mais fácil, o sofrimento será menor, a dificuldade parecerá aos nossos olhos menores, porque os espíritos bondosos que trabalham com Deus junto conosco sempre nos auxiliará no encontro das soluções adequadas para as nossas dificuldades da vida. Pai Celestial, esteja conosco sempre, abençoando as nossas iniciativas no trabalho do bem. Permita que esse Espírito generoso que dirige o nosso planeta, nosso querido Mestre Jesus, nos ampare sempre, que nós possamos de fato aprender a confiar nele quando disse que 2 ou mais pessoas estando reunidas em nome dele, ele estaria presente. E ele pode estar presente porque um espírito superior irradia à distância para onde quiser. E ele nos ajuda. Nos liguemos aos espíritos bondosos, mensageiros de Jesus, que também a serviço do bem
trabalham pela evolução da humanidade terrena, para os espíritos todos que estamos encarnados e também para muitos de nossos irmãos desencarnados que vão, à sua vez, ocupar o nosso lugar no próximo ciclo reencarnatório. Que todos possamos, como uma única família, caminharmos juntos em direção à felicidade plena, construindo o reino de Deus dentro de nós. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos felizes, por esses momentos de confraternização e de troca de experiências e conhecimentos. E te pedimos, Senhor, que de todos os nossos corações aceite a nossa vibração de gratidão e, como os pães e os peixes dos discípulos teus, receba-os, multiplique-os e distribua, Senhor, como fizeste a todas as criaturas do nosso planeta. Obrigado, Senhor. Que assim seja.